Capítulo de número 4. A forma do sermão. É aqui que você que está acompanhando a série, que assistiu todos os vídeos, vai começar a entender o peso que tem a leitura desse livro, Pregação e Pregadores, de Martyn Lloyd-Jones. Eu vou rapidinho para essa introdução, porque hoje o conteúdo é pesado. Que isso, nada, pessoal. Vamos aqui continuar nossa série de comentários sobre a obra do Martyn Lloyd-Jones, Pregação e Pregadores. Hoje nós estamos no capítulo 4, A Forma do Sermão. Eu não vou demorar e eu quero passar tudo que eu grifei, porque tem muito conteúdo aqui, uma crítica à pregação contemporânea, alguns alertas a quem prega. Então, se você faz da pregação seu ministério, assista todos os vídeos da série, mas esse capítulo de número 4, ele é muito importante, a forma do sermão. Curiosamente, embora ele vá falar da forma do sermão, ele não vai falar exatamente dos tipos ou das estruturas, ou como fazer as estruturas. Ele deixa claro aqui no capítulo 4 que ele vai fazer isso posteriormente. Quem já fez a leitura do livro todo na íntegra sabe que são os capítulos posteriores aonde ele vai esmiuçar esse conteúdo da forma. Outra observação muito importante é que devemos lembrar que trata-se de um discurso, são uma série de palestras, né, que o Martyn Lloyd-Jones proferiu na Capela de Westminster, direcionada a pregadores. Então, eu recebi assim algumas mensagens e vendo pessoas que comentam esse livro, aqui, até mesmo aqui no YouTube, mas o Lloyd-Jones é muito prolixo. Não é que ele é prolixo. Quem faz essa crítica ao livro não compreendeu a história, o enredo por trás do livro. Ele está fazendo uso da palavra, né? É um discurso oratório, né? Pela boca mesmo, literalmente não é um discurso. Ele vai falar isso, a diferença aqui nesse capítulo 4 entre o discurso falado e o discurso escrito. E talvez ele precisa retomar o assunto ou reforçar o assunto por causa dos ouvintes. Talvez ele estava lá falando, ele notava os ouvintes, tipo, isso eu não entendi. E aí ele retomava, explicando de outras formas, dando outros exemplos, para poder ficar mais claro. Então, não é que a obra do Martyn Lloyd-Jones é uma obra prolixa. Outras coisas, você vai achar aqui também no YouTube a leitura do livro do Martyn Lloyd-Jones. Então, você clica lá e você fica ouvindo ler, né? Eu já vi aqui no YouTube, depois você dá uma procuradinha aí, mas eu acho que não fica muito legal. Acho que é muito melhor quando você lê e você assiste um vídeo como esse de comentário, meio que clube do livro aqui, para poder absorver melhor o conteúdo. Vamos lá. Capítulo de número 4, a gente começa esse capítulo na página de número 65. Estou aqui mais uma vez com o meu material. E ele começa já deixando muito claro. Eu vou deixar bem aqui no canto, tá, gente? Toda hora que eu olhar aqui do lado, porque eu estou conferindo o livro. Ele deixa muito claro, Martyn Lloyd-Jones aqui, que ele vai falar de 3 tipos de mensagem, que é a mensagem evangelística, teológica e pastoral, ou de aconselhamento, tá? Que são esses 3 tipos e que o pregador deve conhecer essas tipologias. Elas são muito importantes para fazer, mas ele já deixa uma afirmação muito importante, né? Ele deixa aqui muito claro que a pregação deve ser sempre teológica, sempre deve estar alicerçada sobre um fundamento teológico. Então, a pregação não é um achismo e não é a interpretação direta de um texto da Bíblia. A pregação exige... Olha isso aqui, pregador. A pregação exige repouso, um reclínio
sobre a teologia. Então, não há alguém que queira ser um bom pregador, um exímio pregador, e não goste de teologia, não seja um exímio estudante da teologia. Pô, mas teologia mata. Não, a teologia só tira a fé de quem nunca teve ela alicerçada da maneira correta, tá ok? Aí ele vai explicar que aquele momento lá em Londres, ou nas mensagens e pregações que ele havia ouvido, havia um forte enfoque evangelístico, né? Pessoal ali na Europa querendo ter uma segunda onda de avivamento, oriundo dos ingleses ali, que na verdade acabou sendo sem sucesso, mas que trouxe, né, uma leva muito boa de pensadores da teologia e da teologia cristã voltada à igreja e à espiritualidade. Mas daí o Martin Lloyd-Jones faz uma crítica para quem olha para a pregação somente pelo viés evangelístico. Ele diz assim, ó, o evangelismo sem conteúdo teológico não é evangelismo em qualquer sentido verdadeiro. Então, se eu não ensino, se eu não dou bases teológicas para o ouvinte, ainda que seja evangelisticamente, eu estou falhando, certo? Então, o ato de incluir alguém à fé cristã por meio da palavra, apresentar o evangelho para ele, já constitui um ato onde ele já, a partir daquele primeiro segundo de conversão, de ato do Espírito Santo da graça, agindo sobre a vida dele, graça especial, graça específica, graça da forma como você quiser, a partir daquele momento ele já passa a ser um aluno estudando a teologia, porque ele passa a receber conteúdo teológico. Aí ele vai dizer assim, que pregar também não pode haver nenhum excesso, e pregar não é fazer preleções sobre teologia ou sobre qualquer outro aspecto da teologia. Isso lá na página de número 66. Aí ele vai reforçar essa ideia de que pregar não é falar de teologia. Então, lembre-se, o pregador conhece de teologia. Ele tem um arcabouço, como o apóstolo Paulo vai falar, de bom depósito da fé. Ele angariou conhecimento. E ele sabe aplicar esse conhecimento ao sermão, mas não significa que o sermão é teologia. Então, por isso, o sermão é uma coisa, o ensino, um sermão pode ter um caráter de ensino, mas o ensino teológico é outro, e o sermão caminha por outro caminho. O pregador deve ter, outra frase do Lloyd-Jones, deve ter uma boa compreensão da teologia, uma boa compreensão de toda a mensagem bíblica, que naturalmente constitui uma unidade. Ou seja, não pode o pregador querer falar da Bíblia e ele desfalar dela, né? Ele pregar contra ela ou apresentar alguma coisa que está fora da unidade mística da Bíblia, né? Ela não tem contradições, né? Uma vez eu vi um DVD falando, a Bíblia tem contradições aparentes, mas que não são contradições. O cantor certa vez disse, né? Numa ministração, até em um DVD. Então, a unidade dela não entra em xeque. Então, se eu estou pregando a verdade bíblica, eu posso pregar aqui, na China, na Tailândia, numa igreja pentecostal, numa igreja histórica. Essa verdade bíblica ela é imutável, ela mantém uma unidade mística. Ele vai dizer aqui que o pregador também, ele começa na página 66 e vai para a página 67, falando que o pregador deve ter o seu conhecimento teológico sistematizado para poder colocar para poder colocar na pregação. Agora, observe aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal, como utilizar minha teologia sistemática no meu sermão. Se você não sabe, procura, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, tá? Ó, tá aqui, onde é que tá meu dedo? Vou deixar no card aqui em cima, e você depois assista, ou pausa esse vídeo e assiste lá, porque o sermão deve ter alguma aplicação teológica sistemática, deve ter algo sistemático, teológico, lá no seu sermão. Ele vai dizer assim, que essa teologia sistemática, esse é o corpo de verdades extraídas da Escritura e que deve sempre estar presente na mensagem do bom pregador. Na página 67, ele ainda continua essa defesa do pregador como estudioso da teologia, que agora eu vejo, olha, meu Deus do céu, eu vou ter que falar isso aqui, né? Pregadores que falam que a teologia mata, né? Eu fico vendo aí homens cheios de teologia, mas não tem o Espírito Santo. Meu Deus, isso aí é um erro,
Nós não podemos tolerar isso aqui. Olha como o Martyn Lloyd-Jones diz assim, ó, de modo geral, para mim é essa a relação entre teologia e pregação. Há uma relação. Pregador que não gosta de teologia, ele está vendendo alimento contaminado para você. E eu concordo aqui com o Lloyd-Jones, dá vontade de beijar ele por ter deixado isso aqui alguém de tanto respeito. Bom, páginas 68 e 69, algumas explicações sobre as interpretações de Karl Barth, alguns textos bíblicos lá, legal, parará. Paro aqui na página 71. A pregação não deve ser confundida com uma palestra. A pregação de um sermão não deve ser confundida com uma palestra. Vou colocar aqui em letras grandes. A pregação não pode ser confundida com uma palestra. Tem uma onda de gente querendo fazer as pregações virarem palestras. Aqui no YouTube, você olha, você não vê a exposição da palavra, você vê uma excelente palestra motivacional, trazendo um texto bíblico, uma explicação de um texto bíblico, mas não constitui uma pregação onde traz o ouvinte ao arrependimento, ao conhecimento teológico e uma mudança na sua posição diante de Deus. Depois aqui ele entra na página 73, uma questão muito atual, a gente não pode deixar passar essa, que é onde ele apresenta as conferências do Edwin Hatch, que aconteceram lá em 1888, tá bom? Talvez você, na sua leitura do livro, tenha passado desapercebido. O Hatch, ele faz ele constrói um pensamento sobre como seria o sermão e a pregação na igreja primitiva. Primeiro ele começa lá afirmando que na igreja primitiva, na igreja histórica, o sermão ele era uma mensagem completamente profética. Então, talvez a gente, eu quero pregar igual a igreja primitiva pregava. Não, esse não é o objetivo, porque lá o Hatch deixava muito claro isso aí, que lá tinha um caráter profético, era diferente do tempo, contextualizando a mensagem, que nós vemos hoje. Então, ele vai colocar aqui, que o Hatch até falava que a forma não era muito importante naquele período, e algumas pessoas utilizavam do argumento de Hatch para fundamentar os seus estudos. E aí o Lloyd-Jones, o Dr. John, vai falar assim, não, na verdade, nós não vamos impor a forma, né? Nós não podemos deixar que ficamos mais preocupados com a forma do que com o conteúdo, embora ambos sejam muito importantes, tanto a forma quanto o conteúdo. É igual a casca da laranja. Você pegar uma laranja sem casca para chupar, você chupa com receio. Então, um é a parte do outro. Um protege o outro, um dá vitalidade ao outro. Essas são as funções, né? Aqui o Lloyd-Jones vai dar um exemplo, na página 75, ele vai dizer assim, ó, eu já conheci homens que só abrem a Bíblia para ler o texto, em seguida, eles fecham durante o sermão, relegam ela para o lado e continuam falando. Penso que isso está errado do ponto de vista da pregação autêntica. Sempre nos convém demonstrar, e isso é mais importante do que tudo que falamos, que a nossa pregação procede da Bíblia e sempre procede dela. Essa é a origem da nossa mensagem e foi por ali que a recebemos. Então tem muito pregador que ele está aqui, ó, pregar, ele lê o texto bíblico, ele fecha, hoje o tema da minha mensagem é vencendo seus gigantes. Então, fechar a Bíblia é um ato antiético, tá? Se você conhece alguém que faça isso, em qualquer movimento cristão durante a liturgia, fechar a Bíblia é um ato antiético. Ao fechar a Bíblia, o pregador está demonstrando desprezo à mensagem que está lá. É como se ele falasse assim, já peguei o que eu queria, já usei o que me interessa, e não é tudo daqui que eu quero falar, apenas um fragmento, quando o objetivo é que ele seja ético e que a Bíblia seja o alimento, né, da onde flui a mensagem para ele. Outra questão muito relevante que eu vou falar aqui, que não está no livro do Martyn Lloyd-Jones, é o fato do porquê que as igrejas utilizam o sistema de tribunas ou púlpitos. É porque a Bíblia ela deve ficar acima da cabeça dos ouvintes. Você tem uma mensagem por trás de que a Bíblia é superior e ela deve alcançar a razão dos ouvintes, eles devem compreender. Então, são questões da oratória
que são muito relevantes para os pregadores, e você deve levar isso em consideração. Bom, ele também vai dizer assim que o pregador é um homem que fala às pessoas que vivem hoje e que defrontam com os problemas da vida. Uma coisa muito importante, o pregador deve saber, deve ter uma leitura de um jornal, deve ler revistas, deve estar antenado a problemas da sociedade, ele deve cheirar ovelhas, conhecer os problemas, as mazelas, as angústias que a membresia passa, que as ovelhas sofrem, porque uma coisa é o que você prega, outra coisa é o que se vive dentro. Eu não consigo imaginar um pregador que não está envolvido em um ministério, não tem uma liderança, ele não atua em algo, ele não manipula, não está à frente para ouvir queixas, para ouvir dificuldades, o motivo das ausências, os pedidos de oração, e aí a pregação fica totalmente descontextualizada. Bom, aqui o Lloyd Jones começa a deixar o gostinho para o capítulo de número 5, na página 79, ele vai dizer assim, bem, o pregador sempre deve começar com a preparação do sermão, olhar para a forma, aquela questão do evangelístico, pastoral, teológico, ele deve começar estruturando seu sermão. E ele vai dizer que conforme ele espera ser capaz de mostrar, que embora você suba ao púlpito com aquilo que considera um sermão quase perfeito, jamais saberá o que irá acontecer quando começar a pregar, se a pregação for digna de ser chamada de pregação, se a pregação for digna de levar esse nome. Então, está preparado que te habilita a pregar. Não saberemos o que vai acontecer, mas o preparo é indispensável. Ok? Não vá para a guerra sem sua arma. A gente se vê no vídeo, capítulo de número 5. Te espero lá. Tchau, tchau.